Ansiedade. 22 sintomas do transtorno de ansiedade e tudo o que você precisa saber sobre o assunto. A ansiedade é uma das questões que mais prejudica a qualidade de vida das pessoas nos tempos atuais. Mas como identificar seus sintomas? Como saber se você está enfrentando crises de ansiedade? Nem sempre é fácil discernir se o que se sente é ansiedade ou algo diferente. Muitas pessoas, em meio a uma crise de ansiedade, pensam que estão tendo um ataque cardíaco ou até mesmo um AVC. Para saber mais sobre esse assunto tão importante, confira esse vídeo até o final. O que são transtornos de ansiedade? A ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e medo intenso. Apesar de ser uma reação natural do corpo, a ansiedade pode virar um distúrbio quando passa a atrapalhar nosso dia a dia. De fato, os transtornos de ansiedade são mais comuns do que se imagina. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 264 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno de ansiedade ao redor do mundo. Mas, cá entre nós, ter um pouco de ansiedade no dia a dia é normal, certo? Por exemplo, nada mais normal que se sentir ansiedade antes de uma prova importante ou antes de um encontro com uma pessoa que você nunca viu anteriormente. O que é preciso entender é que a principal diferença da ansiedade normal, do transtorno de ansiedade, é que este último causa prejuízos na vida, por exemplo, absenteísmo, de quem sofre na vida das pessoas ao redor. Embora haja diversos tipos de transtornos de ansiedade, é possível encontrar um padrão entre eles. Assim, para que você entenda melhor, separamos alguns dos sintomas mais comuns de um transtorno de ansiedade. 22 sintomas físicos e psicológicos do transtorno de ansiedade. As causas da ansiedade variam de pessoa para pessoa e essas nuances são verificadas após a avaliação de um profissional. No entanto, há alguns fatores que podem facilitar o caminho para esse distúrbio. É preciso ficar atento a esses sintomas de ansiedade e caso eles passem a atrapalhar seu dia a dia você deve procurar ajuda. 1. Respiração ofegante e falta de ar. 2. Palpitações e dores no peito. 3. Fala acelerada. 4. Sensação de tremor e vontade de roer as unhas. 5. Agitação de pernas e braços. 6. Tensão muscular. 7. Tontura e sensação de desmaio. 8. Enjoo e vômitos. 9. Irritabilidade. 10. Enxaquecas. 11. Boca seca e hipersensibilidade de paladar. 12. Insônia. 13. Preocupação excessiva. 14. Dificuldade de concentração. 15. Nervosismo. 16. Medo constante. 17. Sensação de que vai perder o controle ou que algo ruim vai acontecer. 18. Desequilíbrio dos pensamentos. 19. Braço dormente. 20. Suor frio. 21. Sensação de ser um observador externo da própria vida, despersonalização. 22. Sentir-se desconectado de seus ambientes, desrealização. Sobre isso, o psicólogo Masashi Saito cita: é importante entender que a ansiedade não é algo tão ruim. Ou seja, uma pessoa pode se sentir ansiosa quando acha que existe um risco futuro ou uma ameaça. No entanto, o problema é quando você perde o controle e a duração desse sentimento, bem como não ter o controle daquilo que é real. O que causa ansiedade? A causa da ansiedade nada mais é que uma reação normal do corpo diante de eventos futuros. É um tipo de adaptação evolutiva que o ser humano encontrou para que sua chance de sobrevivência aumentasse. Assim, de certa forma, um pouco de ansiedade é até benéfico para as pessoas. Por exemplo, a ansiedade de ir mal na prova do concurso pode te levar a estudar e se preparar melhor para o dia do exame. Além disso, pensar no que pode dar errado em um passeio, por exemplo, pode te ajudar a se planejar melhor e desfrutar mais esse momento. Contudo, há um limite para essa ansiedade do bem. Aliás, muitas vezes é uma linha tênue entre o transtorno e a ansiedade comum. O sinal de alerta deve ser quando um pequeno evento do dia a dia causa uma ansiedade desproporcional. Isso certamente é um transtorno. A causa do transtorno de ansiedade não é completamente conhecida. No entanto, há evidências científicas de que uma série de fatores de risco podem desencadear um transtorno de ansiedade. Dentre eles: 1. Genes específicos ligados à ansiedade. Se um parente de primeiro grau teve algum transtorno, a possibilidade de desenvolver também é bem maior. 2. Fatores ambientais. Trabalho muito estressante, rotina de vida agitada.
Tipo de personalidade: algumas pessoas têm uma base ansiosa, ou seja, sua própria personalidade as coloca em risco de desenvolver um transtorno. 3. Sexo e gênero: mulheres têm 2 vezes mais chances de desenvolver um transtorno de ansiedade. 4. Trauma: um evento de alto impacto emocional como, por exemplo, abusos são fatores de risco para transtornos de ansiedade. Quais são os tipos de ansiedade? Existem 5 tipos principais de ansiedade, são eles: transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada, TAG, é a combinação de uma preocupação excessiva com o estresse recorrente. Ou seja, a ansiedade passa a interferir na rotina. Transtorno do pânico. A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade. Nesse caso, a pessoa sente uma sensação forte de que está prestes a morrer e perdendo o controle. Além disso, a sensação pode ser descrita como um ataque do coração, mesmo que não haja um verdadeiro sinal de perigo. Fobia social. A fobia social, ou ansiedade social, é um dos tipos mais comuns e acontece sempre quando se está em público. Além disso, há também outros tipos de fobia, como a claustrofobia, medo de locais fechados, agorafobia, medo de ficar sozinho em locais públicos, aracnofobia, medo de aranhas, tripofobia, medo de buracos, que também fazem parte desses transtornos da ansiedade. No entanto, esses são referentes a objetos, situações e pessoas. Transtorno obsessivo-compulsivo. O transtorno obsessivo-compulsivo ou TOC é um distúrbio psiquiátrico. Nesse caso, é o medo de perder o controle ou ser responsável por algo terrível para si ou para os outros, como a culpa. Além disso, é caracterizado por movimentos repetitivos e comportamentos compulsivos. Transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático ou TEPT é causado por um trauma ou evento terrível. Ou seja, a pessoa passa por momentos de confusão e medo, recordando os mesmos sentimentos que sentiu durante o ocorrido. O que é um ataque de ansiedade? Um ataque de ansiedade, ou crise de ansiedade, é uma exacerbação dos sintomas que se manifestam por meio de alguns sinais e sintomas típicos. Por exemplo, em uma crise de ansiedade é comum sentir o coração acelerado, a respiração fica ofegante, a sensação de que algo horrível está prestes a acontecer. Outros sintomas são: 1. Sensação de desmaio ou tontura. 2. Falta de ar. 3. Boca seca. 4. Suar frio. 5. Calafrios. 6. Preocupação excessiva. 7. Inquietude. 8. Angústia. 9. Medo. 10. Formigamento, sobretudo do braço e pescoço. Muitas vezes, durante um ataque de ansiedade, a pessoa que sofre procura um pronto-socorro porque acredita que está à beira de falecer. Nesses casos, após realizar um eletrocardiograma e não se notar nenhuma alteração, o médico verifica que o sofrimento é fruto de uma crise de ansiedade. Vale destacar que nem todo mundo que sofreu uma crise de ansiedade tem o transtorno do pânico. O teste para realizar esse diagnóstico, em que o médico dará o CID, envolve uma série de perguntas a fim de avaliar as circunstâncias, frequência e sintomas durante a crise. Se você percebeu algum desses sintomas, procure um especialista da área. Obrigado por ter ficado até aqui, se inscreva no nosso canal e até a próxima!